Isso. Gravando aqui o nosso aulão de hoje, para você que não veio, não conseguiu vir no aulão, eu vou gravar esse primeiro conteúdo para vocês também poderem participar e ter esse conteúdo para vocês depois estarem se atualizando daquilo que a gente vai trazer aqui. Então, boa noite a todos, eu já dei as boas-vindas a todas as pessoas que vieram. Então, tem várias pessoas aqui com, com os vídeos, né? Os vídeos estão fechados, mas as pessoas estão aqui. E eu quero compartilhar com vocês esse conteúdo dos códigos secretos dos relacionamentos. Porque eu, dentro da minha caminhada e da minha jornada, desde que eu conheci as constelações familiares, e também dentro dessa caminhada na advocacia, porque eu também sou advogada de formação, e hoje em dia eu trabalho muito mais com as constelações familiares e na mediação. Então, eu vi o tanto que quando a gente aprende esses códigos secretos, né? Eu falo secretos porque são coisas que muitas vezes você quer falar para os outros, mas os outros ainda não vão entender o que você está falando. Então, nós precisamos saber aquilo que nós estamos internalizando. Então, é um autoconhecimento que chega para você. Então, você que está aqui nessa aula, ou você que vai assistir essa aula depois, vai internalizando esses códigos. Então, eles são secretos, porque a gente não vai ficar falando isso para todo mundo, porque algumas pessoas talvez não vão conseguir entender o que você está falando, o que você está sentindo, e é isso que eu vou fazer com vocês aqui hoje. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela que eu preparei, tá? Só assim para dar entrada nesse conteúdo, eu quero que você, aqui, você visualize essa proposta que eu trouxe para você, né, desse aulão dos códigos secretos dos relacionamentos. Por que eu falo dos relacionamentos? Porque o que as pessoas mais têm dor, mais têm dificuldade, é relacionamento. Se chega um processo, uma questão de processo judicial para mim, é questão de relacionamento. As pessoas têm dificuldade de se relacionar. Isso pode ser no âmbito profissional, tá? Isso pode ser no âmbito familiar, né? Questões de família, pode ser no âmbito emocional, então são questões de relacionamento que levam a processos de divórcios e assim por diante, tá? Então, tudo a gente está se relacionando em todos os momentos com todas as pessoas. Então, por isso que eu trouxe esse tema, porque dentro dos formulários e das pesquisas e das pessoas que vêm me procurar, são esses temas que são abordados. E eu vou listar isso para vocês, tá? Então, o que nós vamos aprender aqui hoje? Nós vamos aprender a sentir. Todo esse trabalho, ele é em volta do nosso sentimento. O que eu estou sentindo? E o que você vai aprender aqui? Você vai aprender a ter uma nova postura diante dos seus relacionamentos. E eles, como eu disse, não precisam ser só amorosos, tá? Eles podem ser de qualquer área da sua vida. Às vezes as pessoas me procuram e eles falam assim: Janice, eu tenho padrões, eu sei que na minha família tem padrões negativos, porque quando eu me vejo, eu estou fazendo igual a minha mãe fazia, igual ao meu pai fazia. Então, a pessoa sabe do padrão que ela tá visualizando que ela está repetindo aquele mesmo padrão e ela vem buscar autoconhecimento porque ela quer fazer diferente. Então, nós vamos começar a sentir e nós vamos começar a ter uma nova postura diante
daquilo que se mostra diante daquilo que eu estou vendo e sentindo, tá? Então, nós temos que estar abertos. Quando a gente se abre para aquilo que eu estou disposta nesse momento, né? Então, eu tenho que sair do julgamento. Porque se eu estiver no julgamento, eu vou me fechar e eu não vou absorver aquilo que o universo quer trazer de novo para mim. Então, eu estou fechada. Então, esse julgamento, ele é tipo assim, uma gaiola que você se posiciona dentro e você fica lá e você não consegue absorver isso que eu vou passar para você. Tudo bem? Então, eu vou prosseguir aqui. Então, fiquem abertos para esse conhecimento, sintam, né? Depois vocês vão ter a oportunidade de estar me perguntando. Então, essa aula vai ser dividida em 3 etapas. A primeira etapa é aqui com o conteúdo que eu vou passar para vocês. A segunda etapa, onde a gente vai se encontrar em salas separadas para a gente poder conversar de 2 a 2. E a terceira etapa é onde vocês vão ter acesso a mim e vocês vão receber informações e essa mentoria que vocês podem ter comigo nessa noite. Então, só que a gravação vai ser só a primeira parte, que a gente vai estar explicando mais esse conteúdo para vocês, tá? Profissão, independente da profissão que vocês são hoje, seja você, tá? Seja você, nós somos todos iguais aqui, dentro desse ambiente, nós somos todos iguais depois para quem vai assistir isso, ou para quem vocês vão enviar esse conteúdo, tá? Então, aqui nós estamos a serviço da vida, tudo bem? Então, a gente está sem julgamento e nós estamos a serviço da vida. E é ali que nós vamos trilhar e nós vamos preparar esse caminho para vocês poderem receber esses códigos secretos que eu vou entregar para vocês hoje. Um pouquinho de mim, para quem não me conhece, eu sou Janice Grave, Pestana Barbosa, meu nome de casada daí. Eu sou advogada sistêmica, consteladora familiar, fiz a pós-graduação na Helling, com ênfase no direito sistêmico, porque minha primeira formação, então foi onde que eu também busquei esse conhecimento. Coordenadora da oficina Prosseguir, onde a gente faz as constelações familiares no Fórum Estadual de Ribeirão Preto. Mediadora privada, com exceção também na mediação sistêmica. Então, tudo isso tem esse lado sistêmico. Então, todos os conflitos, a gente olha por esse lado sistêmico. Também fui presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB aqui de Ribeirão Preto na gestão de 2018 a 2022. Atualmente estou só como membro da comissão e lá também a gente realizou muitos trabalhos. Uma coisa que eu não falei, que não está aqui, mas eu vou deixar aqui registrado. Vou até fechar aqui a tela só para contar para vocês que dentro dessa pós-graduação que eu fiz meu TCC, que virou um capítulo desse livro, tá? Tem um capítulo aqui onde eu falo, e depois eu também, ano passado, eu lancei esse meu livro, Eu Posso Ver Você, onde eu conto essa minha trajetória das constelações familiares na resolução de processos judiciais. Então, eu conto isso aqui nesse livro, só para registrar aqui, às vezes, para quem está chegando agora, para quem não me conhece, né? Ou para quem vai assistir essa gravação, essa aula depois. Então, só para vocês também terem um pouquinho da minha experiência aqui registrada, tudo bem? Então, vamos para a nossa próxima aula aqui. Eu não posso deixar de reverenciar aqui
Bert Helling e Sophie Helling, tá? O Bert Helling, que foi um alemão, filósofo, teólogo, pedagogo, terapeuta, e ele que compilou as constelações familiares da forma que a gente tem hoje. Então, é um vasto conhecimento, ele estudou muito para chegar até nesse ponto que a gente está hoje, e a gente fala que esse conhecimento é um caminho do conhecimento, né? Onde eu me exponho ao campo, onde se revelam as desordens. Então, esses relacionamentos, o que o Bert Hellinger viu? Ele viu que são desordens. Então, o que são desordens? Aí vem o conflito, vem as dificuldades que a gente tem no relacionamento. E é isso que nós vamos ver aqui. Então, a constelação familiar, ele é um campo de conhecimento, uma ciência dos relacionamentos, muitos falam, uma prática filosófica que desenvolve uma postura de vida. Então, tudo isso tem a ver com a nossa postura, tá? Que fortalece os indivíduos em seus relacionamentos. Então, ele vai direto ao ponto, é nos relacionamentos mesmo. É uma imagem interna inconsciente que está em desordem incompleta e que produz sofrimento. Então, tudo isso nós vamos falar, porque a constelação também traz um efeito terapêutico muito grande. Ela pode ser individual ou em grupo, em bonecos e âncoras, né? E a constelação familiar acontece. Então, durante a constelação, ela vai acontecendo e não é religião. Depois a gente vai falar mais, eu vou abrir o campo para vocês também entenderem essas leis sistêmicas que a gente tem, né? Esses códigos que a gente vai trazer para vocês e vocês vão poder internalizar isso. Então, ali estamos diante das ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio, e isso precisa estar em ordem, tá? Se eu não olhar para isso, se eu não puder visualizar aquilo que se apresenta dentro do meu relacionamento, tá? Tanto da vida familiar como da vida profissional, eu estou em desordem. Alguma coisa está em desordem com essas leis sistêmicas. O Bert Hellinger chama isso de ordens do amor, tá? E eu vou falar aqui para vocês um pouco daquilo que as pessoas trazem para mim, né? E do que elas falam e do qual que são as maiores dores que elas trazem. Para você também observar dentro de você se isso também faz sentido e qual que é a transformação que acontece, né, com elas e que elas também podem superar e ir num lugar onde elas possam ser mais felizes. Então, olha só, as pessoas quando falam de relacionamento é porque elas querem encontrar a pessoa certa, elas sentem que elas não pertencem mais a esse mundo, olha só, a pessoa tem uma dificuldade de saber quem ela não se encontra dentro da família, ela não, às vezes não se encontra dentro da profissão que ela está, ela fica insatisfeita com o seu casamento, fica insatisfeita com os filhos, com o seu trabalho, então algo ali está em desordem. As pessoas procuram porque elas querem melhorar o seu relacionamento, elas sabem que a coisa não está legal, elas sentem que, às vezes, o parceiro chama, ou fala, ou faz alguma coisa que aquilo não está legal, e aí elas querem realmente investir nesse relacionamento. Investir naquilo que elas precisam saber ainda, que elas não sabem, tá? Por quê? Porque dentro dos relacionamentos a gente traz crenças.
A gente traz crenças, a gente traz padrões. E, por incrível que pareça, isso é invisível, isso é oculto. Esses padrões, eles estão ocultos. A gente não enxerga facilmente o que está oculto. Por isso que existe a constelação, né? E eu sempre falo que isso foi um presente para nós, para a humanidade, receber esse conhecimento, essa filosofia do Bert Helling, de trazer essa modalidade, essa ferramenta que a gente tem hoje para olhar aquilo que está oculto, tá? Então, assim, são padrões, são crenças, e as pessoas querem encontrar respostas. Elas querem fazer algo, elas querem mudar aquele padrão, elas querem sair daquele lugar onde elas estão. Então, elas querem tentar algo que possa dar certo na vida delas. Por quê? Porque elas sabem que aquilo que está acontecendo na vida familiar delas está obscuro. Elas tentam entender e não conseguem entender. Então, a constelação, ela traz justamente isso, ela traz clareza naquilo que as pessoas querem buscar. Além de clareza, a constelação também traz um alívio para aquilo que elas estão sentindo, tá? Por quê? Porque existem bloqueios emocionais, existem essas crenças, né, que a gente já falou, e existe um passado. Então, nós temos a boa e a má consciência. E tudo isso a gente é leal, a gente acredita e acha que tem que ser assim, naquele padrão que já foi, né, daquele jeito. Então, assim, quantas pessoas me procuram que elas estão nesse lugar com a baixa autoestima, elas não conseguem sair desse lugar e olhar para aquilo que elas realmente gostariam de transpor. Tá, então eu estou lendo aqui, resumindo, o que as pessoas trazem para mim, tá? No dia a dia, essas decepções que elas estão vivendo, essa baixa autoestima. Outras pessoas me falam, Janice, eu estou travada, eu não consigo progredir na minha profissão, eu não consigo mudar de cargo, eu estou nessa profissão e isso não está me trazendo satisfação. Então, as pessoas vêm porque elas buscam algo novo, elas buscam algo que a alma possa sorrir, que elas possam sorrir para a vida, que elas possam se emocionar, que elas sintam prazer de fazer, estar com a pessoa. Então, elas querem algo, elas sentem que algo está travado, né, naquele relacionamento. Então, o que elas dizem? Está um problema e elas não sabem mais o que fazer. Então, quando eu pergunto para ela, se você não fizer nada, o que vai acontecer? Então, as respostas são inúmeras, inúmeras. Tem gente que fala até em suicídio, tem gente que fala em depressão, tem gente que fala que vai se internar no hospital, vai voltar a se internar de novo, não, vai dar divórcio, com certeza, ou eu vou perder meus filhos. Então, a pessoa tem consciência de que se ela não buscar esse autoconhecimento, ela vai ter mais problemas, né? Ela vai ter que enfrentar situações que às vezes ela não esteja preparada, e aí muitas vezes ela chega lá na frente e fala assim, nossa, eu podia ter tentado mais um pouco, eu podia ter feito a terapia, eu poderia ter feito a constelação, poderia ter feito a mentoria, né? E aí ela percebe que ela ficou nesse lugar e não fez nada. E ela sabe, quando ela chega a, sabe, ter consciência disso, ela sabe que ela está na zona de conforto. E aí ela precisa fazer algo.
E quando a pessoa tem esse movimento de que, eu preciso fazer algo para olhar para a minha relação, para o meu relacionamento, e a partir dali eu vou começar a mudar a minha postura. O que é? Minha postura mental, né? Então, eu vou ter uma nova visão daquilo que eu estou passando com as ordens do amor. E é isso que eu chamo dos códigos secretos. Porque eles são secretos que não adianta você querer convencer outras pessoas, às vezes que não estejam preparados ainda. Por isso, eu chamei vocês aqui hoje, dentro dessa aula, para que vocês tenham esse privilégio de aprender o que são esses códigos e aonde eles vão atuar, tá? Então, assim, é olhar para a raiz dos problemas. Onde que o problema está instalado? E a partir dali, a gente vai começar a olhar para esses códigos. E eu trouxe aqui para vocês, então, as ordens do amor. Eu quero que vocês anotem, se vocês não anotaram, vocês anotem. Eu chamo, Bert Helling chama isso de amor, ordens do amor, tá? Então, a gente pode até falar leis sistêmicas, tudo bem? Mas eu quero que vocês guardem, e guardem também essa ordem, tá? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, porque eu vou falar disso para vocês. E vocês vão entender de uma forma simples como isso acontece. Tudo bem? Então, vou parar aqui de compartilhar e vou compartilhar com vocês uma outra tela para vocês também entenderem como isso funciona. Então, olha só, a gente tem a lei do pertencimento. O que é isso? Então, a partir de agora, você vai sair do julgamento que você está, porque você vai receber algo novo na sua vida. E você, depois que você assistir isso que eu vou mostrar para você, você vai poder colocar isso em prática, de forma simples e tranquila, sem sentir culpa, porque são ordens do amor. Então, tudo é amor na nossa vida, tanto aquilo que causa dor e aquilo que não causa dor. Tudo é amor. Por que a gente fala amor? Imagina que a gente tem um cano de água e ele está obstruído, tá? Ele está obstruído e essa água não passa mais ali. Então, o que esse amor faz na nossa vida? Esse amor, ele abre esse canal, esse fluxo do amor dentro do nosso sistema familiar. Então, quando eu olho para essas ordens do amor, eu vou começar a deixar fluir o amor dentro da minha família, dentro da minha vida. E isso está certo. E isso está certo. E quando você entende isso, você não precisa sentir culpa daquilo que você está fazendo, tá? Então, olha só. Pertencimento. Todos têm direito a pertencer. Eu não posso excluir ninguém do meu sistema familiar, tá? O que é isso, Janice? Por exemplo, se eu tenho dentro da família, né, alguém que eu estou excluindo nesse momento, o sistema vai fazer de tudo para incluir aquilo que foi excluído. Então, olha só, se a gente tem, isso pode ser de abortos espontâneos provocados, pode ser um acidente fatal que aconteceu, pode ser, às vezes, coisas veladas dentro da família, às vezes um suicídio, alguém que foi esquecido no hospital psiquiátrico, e várias coisas. E aí a constelação mostra para a gente o que foi excluído ali,
dentro do sistema. Então, por exemplo, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela que eu uso para fazer, por exemplo, a constelação familiar online, tá? E vocês estão vendo aqui todo essa tela. Então, o que que você vai fazer? Se tem aqui a mãe e se tem aqui o pai, né? Por algum motivo, eles tiveram um casamento aqui e eles tiveram um aborto e eles não reconhecem esse aborto, na constelação familiar, o que que a gente vai fazer? Você vai trazer esse aborto para o sistema, para eles reconhecer esse aborto dentro do sistema familiar, tá? Se, por exemplo, aqui, esse jovem aqui, ele não conheceu o pai por algum motivo, ele exclui, ou a mãe não deixou que ele conhecesse esse pai, ele também precisa ser visto, ele precisa ser incluído, e nós não podemos excluir. Então, quando esse pai é excluído do sistema familiar, digamos que ele está aqui e ninguém olha para ele, esse filho, ele vai ficar olhando à procura daquilo que foi excluído, tá? Então, é assim que a gente olha para essa lei do pertencimento para incluir tudo aquilo que está excluído dentro do sistema familiar. E aqui eu trago um pouco dessa vivência, tá? Só para vocês entenderem como a gente olha para isso e como isso funciona, porque quando você faz esse movimento de inclusão, a alma da pessoa sente. A alma da pessoa sente isso, tá? Ela sente que algo se movimentou e algo foi incluído. Tudo bem? Qual que é a segunda lei Qual que é a segunda lei das ordens do amor? A segunda lei é o pertencimento, da hierarquia. Pertencimento a gente já falou, mas tem a hierarquia. Por exemplo, se esse casal aqui teve um filho aqui, que foi abortado, mas teve outros 2 filhos, né? Quando você pergunta para o casal, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 2 filhos. Só que teve um aborto ali também. E aí, na verdade, ele não tem 2 filhos, ele tem 3, esse casal tem 3 filhos. E aí você conta o primeiro, o segundo, o terceiro, e você tem que pôr hierarquia aqui. Quem que é maior? Esse aqui é maior, esse chegou depois. Ou se esse nasceu primeiro, então fica assim. Então, essa ordem, essa hierarquia, ela muda. Então, quando um acha que ele é o primeiro, mas na verdade ele é o segundo, então ele não é mais o primeiro. Então, ele tem que ocupar o lugar dele, porque a gente põe hierarquia aqui. Aqui, os pais são maiores, eles vieram antes. Então, ele tem precedência, ele chegou antes. Então, esse filho, ele não pode colocar esse pai como pequeno, muitas vezes. O que que acontece? Às vezes esse filho, ele fala, não, pai, você faz tudo errado, não é assim que faz. Então, esse filho se acha maior que o pai. Então, está trocando também a hierarquia. Por quê? Porque ele é menor e ele não é maior. Então, ele tem que sempre ocupar o lugar dele nessa dinâmica, nessa hierarquia. Se, por exemplo, esse marido teve outras mulheres, primeira mulher, segunda mulher, e assim vai adiante, né? E você coloca isso tudo na hierarquia. Então, a gente não pode excluir nenhum desses casais, né? Desses cônjuges. A gente
todos a gente tem que incluir. E a lei do dar e receber, né? Que é a lei do equilíbrio. Então, quando eu entendo essa lei do equilíbrio, do dar e receber, quando eu dou algo para alguém, eu espero um pouco para que essa pessoa devolva e possa dar algo em troca. Então, é a lei do dar e receber. Se eu sou uma pessoa que gosto muito e dou, e dou, e dou, e dou, e dou, fica muito longe para essa pessoa me devolver algo. Muitas vezes ele sai fora da relação. Isso acontece muito nas dinâmicas de casal, quando um quer muito, faz tudo pelo outro, né? E aí ele dá em demasia, né? Então, assim, eu tenho que dar e esperar. Eu dou e espero. Dou e espero essa troca. Então, sempre tem essa lei dessa troca. Existem duas exceções. A vida que eu recebo dos meus pais e a vida e o conhecimento que eu recebo dos meus professores. Eu não tenho nada para equiparar e dar de volta aquilo que eu recebi dos pais. Então, é isso que eu preciso entender, tá? E aí eu nem vou usar essa parte dos bonequinhos, porque isso é uma dinâmica muito pessoal. Então, a pessoa traz esse conteúdo, essa dor que ela está sentindo, isso que ela está sentindo, e aí a gente vai e coloca todos os bonecos que tem que fazer parte daquela questão que a pessoa está trazendo, e aí a gente vai olhar quais são as dinâmicas, quais são as crenças que estão ali por trás, que a pessoa não consegue visualizar, tá? Então, vocês já viram um pouquinho dos bonecos, como isso funciona, como isso vai acontecendo, e aí, nessa dinâmica, a constelação vai acontecendo e a gente vai visualizando, a gente vai olhando essas leis, né? A gente vai olhando essas leis e esses códigos secretos. Então, eles são secretos justamente por quê? Porque você vai internalizar isso, mas você não vai ficar falando isso, porque as pessoas não vão entender o que você está falando. Tudo bem? Tá? Alguém me escreveu aqui, inclui-se no sistema somente as ex-esposas e ex-companheiros, ou ex-namorados e ficantes também. Na verdade, o Bert Helling, ele fala assim, com aqueles que realmente você teve um contato muito íntimo, tá? Então, são pessoas que muitas vezes fizeram parte da sua vida, de uma forma ou de outra, então você conta, porque eles todos pertencem, tá? Então, é muito lindo isso. Obrigada pela pergunta aqui, tá? Então, agora nós vamos fazer, quero fazer um exercício, tá? Depois, para quem for assistir essa gravação depois lá no YouTube, que eu vou colocar esse conteúdo lá no YouTube, tá? Então, se você tiver dúvida, você pode me chamar. A gente vai fazer um formulário no final desse aulão, onde você vai poder preencher a sua questão, né, o seu maior problema, qual que está sendo o seu maior problema, e aí a gente vai poder também falar sobre isso numa sessão de análise sistêmica, tá? Então, você tem como estar comigo, você trazer o seu problema, a sua questão, e da gente também ver qual que é o melhor caminho para você estar tomando consciência daquilo que é padrão dentro do seu sistema familiar e daquilo que é crença, né? O que está em desordem dentro do seu sistema familiar? E aí vocês vão ter essa
oportunidade. Então, vou deixar também esse link aqui no YouTube. Então, aqui embaixo vai ficar o link também para você clicar nesse formulário. Então, é só ir lá preencher as informações que estão lá. E aí, a equipe também vai organizar de vocês também ter uma sessão de análise comigo. Tudo bem? Então, agradeço a quem for assistir essa gravação depois. Agora nós vamos para a segunda etapa, que quem está no aulão, essa gravação vai parar, mas quem está no aulão aqui vai continuar, porque a gente vai fazer dinâmicas em grupos, né, de 2 pessoas, e depois eu vou abrir para mentoria em grupo também, onde as pessoas vão trazer as questões que elas querem trazer. Então, isso não vai ser gravado, porque eu também preservo aquilo que as pessoas estão trazendo, então, são dores, então a gente vai formar uma egrégora de cura também aqui nesse ambiente que a gente vai estar, com exercícios sistêmicos que a gente vai fazer. Por quê? Porque é algo que a gente preserva, tá? A gente respeita aquilo que vai acontecer aqui, porque cada um vai trazer a sua energia, cada um vai trazer também a sua força para a gente transmutar aquilo que precisa ser, que a gente precisa deixar aí, tá? É um trabalho sobrenatural, tá? Esse trabalho da constelação, ele é sobrenatural. Ele não é religião, mas ele é sobrenatural no sentido de que tudo que a gente for fazer aqui, ele age numa outra dimensão. Então, por isso que a pessoa precisa se desligar do julgamento para realmente a alma poder sentir aquilo que precisa ser sentido, tá? E aí, a gente vai encerrar, então, essa gravação. Um beijo, gratidão a todos que estiveram aqui, mas a gente continua.